Livro A Gênese. Capítulo 14. Os fluidos. E natureza e propriedades dos fluidos, elementos fluídicos. Formação e propriedades do perispírito. Ação dos espíritos sobre os fluidos e criações fluídicas, fotografia do pensamento. Qualidades dos fluidos. Segunda. Explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais, vista espiritual ou psíquica. Dupla vista, sonambulismo. Sonhos. Catalepsias, ressurreições. Curas. Aparições, transfigurações. Manifestações materiais de mediunidade. Obsessões e possessões. E natureza e propriedades dos fluidos. Elementos fluídicos. 1. A ciência resolveu a questão dos milagres que mais particularmente derivam do elemento material, quer explicando-os, quer lhes demonstrando a impossibilidade, em face das leis que regem a matéria. Mas, os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual, esses, não podendo ser explicados unicamente por meio das leis da natureza, escapam às investigações da ciência. Tal a razão porque eles, mais do que os outros, apresentam os caracteres aparentes do maravilhoso. É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a explicação dos milagres dessa categoria. 2. O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Capítulo 10. Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos, o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, e o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. O ponto intermédio é o da transformação do fluido em matéria tangível. Mas, ainda aí, não há transição brusca, porquanto podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como termo médio entre os dois estados. Capítulo 4, nos 10 seguintes. Cada um desses dois estados dá lugar, naturalmente, a fenômenos especiais. Ao segundo pertencem os do mundo visível e ao primeiro os do mundo invisível. Uns, os chamados fenômenos materiais, são da alçada da ciência propriamente dita, os outros, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam de modo especial à existência dos espíritos, cabem nas atribuições do espiritismo. Como, porém, a vida espiritual e a vida corporal se acham incessantemente em contato, os fenômenos das duas categorias muitas vezes se produzem simultaneamente. No estado de encarnação, o homem somente pode perceber os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corpórea, os do domínio espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito. 3. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez do que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedentes do mesmo. A denominação de fenômeno psíquico exprime com mais exatidão o pensamento do que há de fenômeno espiritual, dado que esses fenômenos repousam sobre as propriedades e os atributos da alma, ou, melhor, dos fluidos perispiríticos, inseparáveis da alma. Esta qualificação os liga mais intimamente à ordem dos fatos naturais regidos por leis, pode-se, pois, admiti-los como efeitos psíquicos, sem os admitir a título de milagres. Mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados e são,
para eles, o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com os seus materiais, ainda que por processos diferentes. Lá, porém, como neste mundo, somente aos espíritos mais esclarecidos é dado compreender o papel que desempenham os elementos constitutivos do mundo onde eles se acham. Os ignorantes do mundo invisível são tão incapazes de explicar a si mesmos os fenômenos a que assistem e para os quais muitas vezes concorrem maquinalmente, como os ignorantes da Terra ou são para explicar os efeitos da luz ou da eletricidade, para dizer de que modo é que veem e escutam. 4. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção dos nossos sentidos, feitos para perceberem a matéria tangível e não a matéria etérea. Há alguns pertencentes a um meio diverso a tal ponto do nosso, que deles só podemos fazer ideia mediante comparações tão imperfeitas como aquelas mediante as quais um cego de nascença procura fazer ideia da teoria das cores. Mas, entre tais fluidos, há os tão intimamente ligados à vida corporal, que, de certa forma, pertencem ao meio terreno. Em falta de observação direta, seus efeitos podem observar-se, como se observam os do fluido do imã, fluido que jamais se viu, podendo-se adquirir sobre a natureza deles conhecimentos de alguma precisão. É essencial esse estudo, porque está nele a chave de uma imensidade de fenômenos que não se conseguem explicar unicamente com as leis da matéria. 5. A pureza absoluta, da qual nada nos pode dar ideia, é o ponto de partida do fluido universal. O ponto oposto é o em que ele se transforma em matéria tangível. Entre esses dois extremos, dão-se inúmeras transformações, mais ou menos aproximadas de um e de outro. Os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, conseguintemente, compõem o que se pode chamar a atmosfera espiritual da Terra. É desse meio, onde igualmente vários são os graus de pureza, que os espíritos encarnados e desencarnados, deste planeta, aurem os elementos necessários à economia de suas existências. Por muito sutis e impalpáveis que nos sejam esses fluidos, não deixam por isso de ser de natureza grosseira, em comparação com os fluidos etéreos das regiões superiores. O mesmo se dá na superfície de todos os mundos, salvo as diferenças de constituição e as condições de vitalidade próprias de cada um. Quanto menos material é a vida neles, tanto menos afinidades têm os fluidos espirituais com a matéria propriamente dita. Não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois que, em definitiva, eles são sempre matéria mais ou menos quintessenciada de realmente espiritual, só a alma ou princípio inteligente. Dá-se-lhes essa denominação por comparação apenas e, sobretudo, pela afinidade que eles guardam com os espíritos. Pode dizer-se que são a matéria do mundo espiritual, razão porque são chamados fluidos espirituais. 6. Quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria tangível? Ela talvez somente seja compacta em relação aos nossos sentidos de prová-lo-ia. Facilidade com que a atravessam os fluidos espirituais e os espíritos, aos quais não oferece maior obstáculo do que o que os corpos transparentes oferecem à luz. Tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, a matéria tangível, há de ser possível, desagregando-se, voltar ao estado de eterização, do mesmo modo que o diamante, o mais duro dos corpos, pode volatilizar-se em gás impalpável. Na realidade, a solidificação da matéria não é mais do que um estado transitório do fluido universal, que pode volver ao seu estado primitivo, quando deixam de existir as condições de coesão. Quem sabe mesmo se, no estado de tangibilidade, a matéria não é
suscetível de adquirir uma espécie de eterização que lhe daria propriedades particulares. Certos fenômenos, que parecem autênticos, tenderiam a fazer supô-lo. Ainda não conhecemos senão as fronteiras do mundo invisível, o porvir. Sem dúvida, nos reserva o conhecimento de novas leis que nos permitirão compreender o que se nos conserva em mistério. Formação e propriedades do perispírito. 7. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico, é uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm pois origem no mesmo elemento primitivo, ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. 8. Do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito. Isto é, esse envoltório ele o forma dos fluidos ambientes. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam, conforme os mundos, dando-se Júpiter como orbe muito adiantado em comparação com a Terra, como um orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa. Os envoltórios perispirituais hão de ser lá de natureza muito mais quintessenciada do que aqui. Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre que os reveste. Emigrando da Terra, o espírito deixa aí o seu invólucro fluídico e toma outro apropriado ao mundo onde vai habitar. 9. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer, pelo que não podem passar, à vontade, de um mundo para outro. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria tangível, ainda é por demais pesado, se assim nos podemos exprimir, com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Nessa categoria se deve incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro, que eles o confundem com o corpo carnal, razão porque continuam a crer-se vivos. Esses espíritos, cujo número é avultado, permanecem na superfície da terra, como os encarnados, julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Outros pouco mais desmaterializados não o são, contudo, suficientemente, para se elevarem acima das regiões terrestres. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Tiram, dos elementos constitutivos do mundo onde entram, os materiais para a formação do envoltório fluídico ou carnal apropriado ao meio em que se encontrem. Fazem como um nobre que despe temporariamente suas vestes, para envergar os trajes plebeus, sem deixar por isso de ser nobre. É assim que os espíritos da categoria mais elevada podem manifestar-se aos habitantes da terra ou encarnar em missão entre estes. Tais espíritos trazem consigo, não o invólucro, mas a lembrança, por intuição, das regiões donde vieram e que, em pensamento, eles veem. São videntes entre cegos. Exemplos de espíritos que ainda se julgam deste mundo. Revue Spirit, dezembro de 1859, página 310, de novembro de 1864, página 339, abril de 1865, página 177. 10. A camada de fluidos espirituais que cerca a Terra se pode comparar às camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos puras, do que as camadas superiores.
Não são homogêneos esses fluidos, são uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais necessariamente se encontram as moléculas elementares que lhes formam a base, porém mais ou menos alteradas. Os efeitos que esses fluidos produzem estarão na razão da soma das partes puras que eles encerram. Tal, por comparação, o álcool retificado, ou misturado, em diferentes proporções, com água ou outras substâncias, seu peso específico aumenta, por efeito dessa mistura, ao mesmo tempo que sua força e sua inflamabilidade diminuem. Embora no todo continue a haver álcool puro, os espíritos chamados a viver naquele meio tiram dele seus perispíritos. Porém, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele encarna. O espírito produz aí, sempre por comparação e não por assimilação, o efeito de um reativo químico que atrai a si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Resulta disso este fato capital: a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a terra ou o espaço que a circunda. O mesmo já não se dá com o corpo carnal, que, como foi demonstrado, se forma dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do espírito. Por isso, em todos, são os mesmos os efeitos que o corpo produz, semelhantes às necessidades, ao passo que diferem em tudo o que respeita ao perispírito. Também resulta que o envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio que os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente em missão, num mundo inferior, tem perispírito menos grosseiro do que o dos indígenas desse mundo. 11. O meio está sempre em relação com a natureza dos seres que têm de nele viver: os peixes, na água, os seres terrestres, no ar, os seres espirituais, no fluido espiritual ou etéreo, mesmo que estejam na terra. O fluido etéreo está para as necessidades do espírito, como a atmosfera para as dos encarnados. Ora, do mesmo modo que os peixes não podem viver no ar e que os animais terrestres não podem viver numa atmosfera muito rarefeita para seus pulmões, os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. Não morreriam no meio desses fluidos, porque o espírito não morre, mas uma força instintiva os mantém afastados dali, como a criatura terrena se afasta de um fogo muito ardente ou de uma luz muito deslumbrante. Eis aí porque não podem sair do meio que lhes é apropriado à natureza. Para mudarem de meio, precisam antes mudar de natureza, despojar-se dos instintos materiais que os retêm nos meios materiais, numa palavra, que se depurem e moralmente se transformem. Então, gradualmente se identificam com um meio mais depurado, que se lhes torna uma necessidade, como os olhos, para quem viveu longo tempo nas trevas, insensivelmente se habituam à luz do dia e ao fulgor do sol. 12. Assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade, até a mais pura espiritualidade. A terra é qual vaso donde se escapa uma fumaça densa que vai clareando à medida que se eleva e cujas parcelas rarefeitas se perdem no espaço infinito. A potência divina refulge em todas as partes desse grandioso conjunto e, no entanto, quer-se que Deus, não contente com o que há feito, venha perturbar essa harmonia, que se rebaixe ao papel de mágico, produzindo efeitos pueris, dignos de um prestidigitador. E ousa-se, ainda por cima, dar-lhe como rival em habilidade o próprio Satanás. Não haveria modo de amesquinhar mais a majestade divina e admiram-se de que a incredulidade progrida. Tendes razão de dizer, a fé vai-se. Mas, a que se vai é a fé em tudo.
que aberra do bom senso e da razão, já é a fé idêntica à que outrora levava. Dizerem, vão-se os deuses. A fé, porém, nas coisas sérias, a fé em Deus e na imortalidade, essa está sempre vivaz no coração do homem, por mais sufocada que tenha sido sob o amontoado de histórias pueris com que a oprimiram, ela se reerguerá mais forte, desde que se sinta libertada, tal como a planta que, comprimida, se levanta de novo, logo que a banham os raios do sol. Efetivamente, tudo é milagre em a natureza, porque tudo é admirável e dá testemunho da sabedoria divina. Esses milagres se patenteiam a toda gente. A todos os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir e não em proveito apenas de alguns. Não. Milagres não há no sentido que comumente emprestam a essa palavra, porque tudo decorre das leis eternas da criação, leis essas perfeitas. Ação dos espíritos sobre os fluidos. Criações fluídicas. Fotografia do pensamento. 13. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento donde eles tiram os materiais sobre que operam, por meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível, o meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente, pela causa e pelos efeitos da luz ordinária, finalmente, o veículo do pensamento, como o ar o é do som. 14. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os, como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles. Conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas, mudam-lhes as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção. Doutras, são produto de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa, para que esta se produza, como basta que modele uma área, para que esta repercuta na atmosfera. É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica, sob as aparências que tinha quando vivo na época em que o segundo conheceu, embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações. Apresenta-se com o vestuário, os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., que tinha então. Decapitado se apresentará sem a cabeça. Não quer isso dizer que haja conservado essas aparências, certo que não, porquanto, como espírito, ele não é coxo, nem maneta, nem zarolho, nem decapitado, o que se dá é que, retrocedendo o seu pensamento à época em que tinha tais defeitos, seu perispírito lhes toma instantaneamente as aparências que deixam de existir. Logo que o mesmo pensamento cessa de agir naquele sentido. Se, pois, de uma vez ele foi negro e branco de outra, apresentar-se-á como branco ou negro, conforme a encarnação a que se refira a sua evocação e a que se transporte o seu pensamento. Por análogo efeito, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Um avarento manuseará ouro, um militar trará suas armas e seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, um lavrador a sua charrua e seus bois, uma mulher velha a sua roca. Para o espírito, que é, também ele, fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como o eram, no estado material, para o homem vivo, mas, pela razão de serem criações do pensamento, a existência deles é tão fugitiva quanto a deste.
15. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar, que eles nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há, nesses fluidos, ondas e raios de pensamentos, que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios, 2, sonoros. Há mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho, toma nele corpo e aí de certo modo se fotografa. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar a outro, embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último, e executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, como num quadro, tal qual se lhe desenrola no espírito. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver-o que não é perceptível aos olhos do corpo. Contudo, vendo a intenção, pode ela pressentir a execução do ato que lhe será a consequência, mas não pode determinar o instante em que o mesmo ato será executado, nem lhe assinalar os pormenores, nem, ainda, afirmar que ele se dê, porque circunstâncias ulteriores poderão modificar os planos assentados e mudar as disposições. Ele não pode ver o que ainda não esteja no pensamento do outro, o que vê é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus desígnios, bons ou maus. 1. Revue Spirit, junho de 1859, página 184. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 8º. 2. Nota da editora, a 16ª edição, de 1973, como consta no original francês. Usaríamos o termo vibrações, definido com clareza nos modernos dicionários e plenamente consagrado na nossa literatura espírita. Qualidades dos fluidos. 16. Tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os espíritos maus, ou que estes projetam são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto comporta o grau da perfeição moral destes. 17. Fora impossível fazer-se uma enumeração ou classificação dos bons e dos maus fluidos, ou especificar-lhes as respectivas qualidades, por ser tão grande quanto a dos pensamentos a diversidade deles. Os fluidos não possuem qualidades sui generis, mas as que adquirem no meio onde se elaboram, modificam-se pelos eflúvios desse meio, como o ar pelas exalações, a água pelos sais das camadas que atravessa. Conforme as circunstâncias, suas qualidades são, como as da água e do ar, temporárias ou permanentes, o que os torna muito especialmente apropriados à produção de tais ou tais efeitos. Também carecem de denominações particulares. Como os odores, eles são designados pelas suas propriedades, seus efeitos e tipos originais. Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura, etc. Sob o aspecto físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes,
Soporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos, tornam-se força de transmissão, de propulsão, etc. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria, correspondentes aos efeitos que eles produzem. 18. Sendo apenas espíritos encarnados, os homens têm uma parcela da vida espiritual, visto que vivem dessa vida tanto quanto da vida corporal. Primeiramente, durante o sono e, muitas vezes, no estado de vigília. O espírito encarnado conserva, com as qualidades que lhe são próprias, o seu perispírito, que, como se sabe, não fica circunscrito pelo corpo, mas irradia ao seu derredor, e o envolve como que de uma atmosfera fluídica. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha preponderante papel no organismo. Pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes, desde que estes se modificam pela projeção dos pensamentos do espírito, seu invólucro perispirítico, que é parte constituinte do seu ser e que recebe de modo direto e permanente a impressão de seus pensamentos, ainda mais, guardar de suas qualidades boas ou más. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem depurar-se pelo afastamento destes, cujos perispíritos, porém, serão sempre os mesmos, enquanto o espírito não se modificar por si próprio. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta, quanto, por sua expansão e sua irradiação, o perispírito com eles se confunde. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar, se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra causa de certas enfermidades. Os meios onde superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos que o encarnado absorve pelos poros perispiríticos, como absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilenciais. 19. Assim se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de reunião. Uma assembleia é um foco de irradiação de pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos, onde cada um emite uma nota. Resulta daí uma multiplicidade de correntes e de eflúvios fluídicos cuja impressão cada um recebe pelo sentido espiritual, como num coro musical cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Mas, do mesmo modo que há radiações sonoras, harmoniosas ou dissonantes, também há pensamentos harmônicos ou discordantes. Se o conjunto é harmonioso, agradável é a impressão de penosa, se aquele é discordante. Ora, para isso, não se faz mister que o pensamento se exteriorize por palavras, e quer ele se externe, quer não, a irradiação existe sempre. Tal a causa da satisfação que se experimenta numa reunião simpática, animada de pensamentos bons e benévolos. Envolve a alma como salubre atmosfera moral, onde se respira à vontade, sai-se reconfortado dali, porque impregnado de salutares eflúvios fluídicos. Basta, porém, que se lhe misturem alguns pensamentos maus, para produzirem o efeito de uma corrente de ar gelado no meio tépido, ou de uma nota desafinada num concerto. Desse modo também se explica a ansiedade, o indefinível mal-estar que se experimenta numa reunião antipática, onde malévolos pensamentos provocam
correntes de fluido nauseabundo. 20. O pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral, fato este que só o espiritismo podia tornar compreensível. O homem o sente instintivamente, visto que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, onde sabe que pode aurir novas forças morais, podendo-se dizer que, em tais reuniões, ele recupera as perdas fluídicas que sofre todos os dias. Pela irradiação do pensamento, como recupera, por meio dos alimentos, as perdas do corpo material. É que, com efeito, o pensamento é uma emissão que ocasiona a perda real de fluidos espirituais e, conseguintemente, de fluidos materiais, de maneira tal que o homem precisa retemperar-se com os eflúvios que recebe do exterior. Quando se diz que um médico opera a cura de um doente, por meio de boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, pois que um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico, tanto quanto sobre o moral. 21. Dir-se-á que se podem evitar os homens sabidamente malintencionados. É fora de dúvida, mas, como fugiremos à influência dos maus espíritos que pululam em torno de nós e por toda parte se insinuam, sem serem vistos? O meio é muito simples, porque depende da vontade do homem, que traz consigo o necessário preservativo. Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas, os dissemelhantes se repelem, já há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. Que se faz quando está viciado o ar? Procede-se ao seu saneamento. Cuida-se de depurá-lo, destruindo o foco dos miasmas, expelindo os eflúvios malsãos, por meio de mais fortes correntes de ar salubre. A invasão, pois, dos maus fluidos, cumpre se oponham os fluidos bons e, como cada um tem no seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, todos trazem consigo remédio aplicável. Trata-se apenas de purificar essa fonte e de lhe dar qualidades tais, que se constitua para as más influências um repulsor, em vez de ser uma força atrativa. O perispírito, portanto, é uma couraça a que se deve dar a melhor têmpera possível. Ora, como as suas qualidades guardam relação com as da alma, importa se trabalhe por melhorá-la, pois que são as imperfeições da alma que atraem os espíritos maus. As moscas são atraídas pelos focos de corrupção, destruídos esses focos, elas desaparecerão. Os maus espíritos, igualmente, vão para onde o mal os atrai, de eliminado o mal, eles se afastarão. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada têm que temer da influência dos maus. Segunda, explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Vista espiritual ou psíquica. Dupla vista. Sonambulismo. Sonhos. 22. O perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados, em suma, por seu intermédio, que se operam no homem fenômenos especiais, cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível e que, por essa razão, parecem sobrenaturais. É nas propriedades e nas irradiações do fluido perispirítico que se tende procurar a causa da dupla vista, ou vista espiritual, a que também se pode chamar vista psíquica, da qual muitas pessoas são dotadas, frequentemente a seu mau grado, assim como da vista sonambúlica. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual, ou psíquico, elas se generalizam. O espírito vê, ouve e sente, por todo seu ser, tudo o que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispirítico. No homem,
tais fenômenos constituem a manifestação da vida espiritual. É a alma atuar fora do organismo, na dupla vista ou percepção pelo sentido psíquico. Ele não vê com os olhos do corpo, embora, muitas vezes, por hábito, dirija o olhar para o ponto que lhe chama a atenção. Vê com os olhos da alma e a prova está em que vê perfeitamente bem com os olhos fechados e vê o que está muito além do alcance do raio visual. Lê o pensamento figurado no raio fluídico, número 15. 23. Embora, durante a vida, o espírito se encontre preso ao corpo pelo perispírito, não se lhe acha tão escravizado, que não possa alongar a cadeia que o prende e transportar-se a um ponto distante, quer sobre a terra, quer do espaço. Repugna ao espírito estar ligado ao corpo, porque a sua vida normal é a de liberdade e a vida corporal é a do servo preso à gleba. Ele, por conseguinte, se sente feliz em deixar o corpo, como o pássaro, em se encontrar fora da gaiola, pelo que aproveita todas as ocasiões que se lhe oferecem para dela se escapar, de todos os instantes em que a sua presença não é necessária à vida de relação. Tem-se então o fenômeno a que se dá o nome de emancipação da alma, fenômeno que se produz sempre durante o sono. De todas as vezes que o corpo repousa, que os sentidos ficam inativos, o espírito se desprende. O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 8. Nesses momentos ele vive da vida espiritual, enquanto que o corpo vive apenas da vida vegetativa. Acha-se, em parte, no estado em que se achará após a morte, percorre o espaço, confabula com os amigos e outros espíritos, livres ou encarnados também. 1. Fatos de dupla vista e lucidez sonambúlica relatados na Revue Spirit, janeiro de 1858, página 25, novembro de 1858, página 313, julho de 1861, página 193, novembro de 1865, página 352. O laço fluídico que o prende ao corpo só por ocasião da morte se rompe. Definitivamente, a separação completa somente se dá por efeito da extinção absoluta da atividade vital. Enquanto o corpo vive, o espírito, a qualquer distância que esteja, é instantaneamente chamado à sua prisão, desde que a sua presença aí se torne necessária. Ele, então, retoma o curso da vida exterior de relação. Por vezes, ao despertar, conserva das suas peregrinações uma lembrança, uma imagem mais ou menos precisa, que constitui o sonho. Quando nada, traz delas intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos e justificam o provérbio: a noite é boa conselheira. Assim igualmente se explicam certos fenômenos característicos do sonambulismo natural e magnético, da catalepsia, da letargia, do êxtase, etc., e que mais não são do que manifestações da vida espiritual. 24. Pois que a visão espiritual não se opera por meio dos olhos do corpo, segue-se que a percepção das coisas não se verifica mediante a luz ordinária. De fato, a luz material é feita para o mundo material, para o mundo espiritual. Uma luz especial existe, cuja natureza desconhecemos, porém que é, sem dúvida, uma das propriedades do fluido etéreo, adequada às percepções visuais da alma. Há, portanto, luz material e luz espiritual. A primeira emana de focos circunscritos aos corpos luminosos, a segunda tem o seu foco em toda parte, tal a razão porque não há obstáculo para a visão espiritual, que não é embaraçada nem pela distância, nem pela opacidade da matéria, não existindo para ela a obscuridade. O mundo espiritual é, pois, iluminado pela luz espiritual, que tem seus efeitos próprios, como o mundo material é iluminado pela luz solar. 25. Assim, envolta no seu perispírito, a alma tem consigo o seu princípio luminoso, penetrando a matéria. Casos de letargia e de catalepsia,
Revue Spirit, Senhoras Chavabenhaus. Setembro de 1858, página 255, A Jovem Catalética da Suábia, janeiro de 1866, página 18. Por virtude da sua essência etérea, não há, para sua visão, corpos opacos. Entretanto, a vista espiritual não é idêntica, quer em extensão, quer em penetração, para todos os espíritos. Somente os espíritos puros a possuem em todo seu poder. Nos inferiores ela se acha enfraquecida pela relativa grosseria do perispírito, que se lhe interpõe qual nevoeiro. Manifesta-se em diferentes graus, nos espíritos encarnados, pelo fenômeno da segunda vista, tanto no sonambulismo natural ou magnético, quanto no estado de vigília. Conforme o grau de poder da faculdade, disse que a lucidez é maior ou menor. Com o auxílio dessa faculdade é que certas pessoas veem o interior do organismo humano e descrevem as causas das enfermidades. 26. A vista espiritual, portanto, faculta percepções especiais que, não tendo por sede os órgãos materiais, se operam em condições muito diversas das que decorrem da vida corporal. Efetuando-se fora do organismo, tem ela uma mobilidade que derrui todas as previsões. Indispensável se torna estudá-la em seus efeitos e em suas causas e não assimilando-a à vista ordinária, que ela não se destina a suprir, salvo casos excepcionais, que se não poderiam tomar como regra. 27. Necessariamente incompleta e imperfeita é a vista espiritual nos espíritos encarnados e, por conseguinte, sujeita a aberrações. Tendo por sede a própria alma, o estado desta há de influir nas percepções que aquela vista faculte. Segundo o grau de desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo, pode ela dar, quer durante o sono, quer no estado de vigília, um grau a percepção de certos fatos materiais e reais, como o conhecimento de alguns que ocorram a grande distância, os detalhes descritivos de uma localidade, as causas de uma enfermidade e os remédios convenientes, de 2 graus a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, como a presença dos espíritos, de 3 graus. Imagens fantásticas criadas pela imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento. Veja-se, acima, o N graus 14. Estas criações se acham sempre em relação com as disposições morais do espírito que as gera. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas de certas crenças religiosas e com elas preocupadas lhes apresentam o inferno, suas fornalhas, suas torturas e seus demônios, tais quais essas pessoas os imaginam. Às vezes, é toda uma epopeia. Os pagãos viam o Olimpo e o Tártaro, como os cristãos veem o inferno e o paraíso. Se, ao despertarem, ou ao saírem do êxtase, conservam lembrança exata de suas visões, os que as tiveram tomam-nas como realidades confirmativas de suas crenças, quando tudo não passa de produto de seus próprios pensamentos. Cumpre, pois, se faça uma distinção muito rigorosa nas visões estáticas, antes que se lhes dê crédito. A tal propósito, o remédio para a excessiva credulidade é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. 28. Os sonhos propriamente ditos apresentam os 3 caracteres das visões acima descritas. As 2 primeiras categorias dessas visões pertencem os sonhos de previsões, pressentimentos e avisos. 2. Na terceira, isto e, nas criações fluídicas do pensamento, é que se pode deparar com a causa de certas imagens fantásticas que nada têm de real, com relação à vida corpórea, mas que apresentam às vezes, para o espírito, uma realidade tal, que o corpo lhe sente o contra-choque, havendo casos em que os cabelos embranquecem sob a impressão de um sonho. Podem essas criações ser provocadas pela exaltação das crenças, por lembranças retrospectivas, por gostos, desejos, paixões,
temor, remorsos e pelas. 1. Podem explicar-se assim as visões da irmã Elmeriche que, reportando-se ao tempo da paixão do Cristo, diz ter visto coisas materiais, que nunca existiram, senão nos livros que ela leu. As da Senhora Campanile, Revue Spirit, de agosto de 1866, página 240, e uma parte das de Swedenborg. 2. Veja-se, abaixo, o capítulo 16, Teoria da Presciência, nos 1, 2 e 3. Preocupações habituais, pelas necessidades do corpo, ou por um embaraço nas funções do organismo, finalmente, por outros espíritos, com objetivo benévolo ou maléfico, conforme a sua natureza. 1. Catalepsia. Ressurreições. 29. A matéria inerte é insensível, o fluido perispirítico igualmente o é. Mas transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, no espírito, qual choque elétrico, por intermédio do fluido perispiritual, que parece ter nos nervos os seus fios condutores. É um influxo nervoso dos fisiologistas que, desconhecendo as relações desse fluido com o princípio espiritual, ainda não puderam achar explicação para todos os efeitos. A interrupção pode dar-se pela separação de um membro, ou pela seção de um nervo, mas, também, parcialmente ou de maneira geral e sem nenhuma lesão, nos momentos de emancipação, de grande sobreexcitação ou preocupação do espírito. Nesse estado, o espírito não pensa no corpo e, em sua febril atividade, atrai a si, por assim dizer, o fluido perispiritual que, retirando-se da superfície, produz aí uma insensibilidade momentânea. Poder-se ia também admitir que, em certas circunstâncias, no próprio fluido perispiritual uma modificação molecular se opera, que lhe tira temporariamente a propriedade de transmissão. É por isso que, muitas vezes, no ardor do combate, um militar não percebe que está ferido e que uma pessoa, cuja atenção se acha concentrada num trabalho, não ouve o ruído que se lhe fazem torno. Efeito análogo, porém mais pronunciado, se verifica em alguns sonâmbulos, na letargia e na catalepsia. Finalmente, do mesmo modo também se pode explicar a insensibilidade dos convulsionários e de muitos mártires. 1. Revue Spirit, junho de 1866, página 172, setembro de 1866, página 284. O livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 8º, número 400. Revue Spirit, janeiro, de 1868, estudo sobre os Aissaosa. A paralisia já não tem absolutamente a mesma causa, aí o efeito é todo orgânico, são os próprios nervos, os fios condutores que se tornam inaptos à circulação fluídica, são as cordas do instrumento que se alteraram. 30. Em certos estados patológicos, quando o espírito ha deixado o corpo e o perispírito só por alguns pontos se lhe acha aderido, apresenta ele o corpo, todas as aparências da morte e enuncia-se uma verdade absoluta, dizendo que a vida aí está por um fio. Semelhante estado pode durar mais ou menos tempo, podem mesmo algumas partes do corpo entrarem decomposição, sem que, no entanto, a vida se ache definitivamente extinta. Enquanto não se haja rompido o último fio, pode o espírito, quer por uma ação enérgica, da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, igualmente forte, ser chamado a volver ao corpo. É como se explicam certos fatos de prolongamento da vida contra todas as probabilidades e algumas supostas ressurreições. É a planta renascer, como às vezes se dá, de uma só fibrila da raiz. Quando, porém, as últimas moléculas do corpo fluídico se têm destacado do corpo carnal, ou quando este último há chegado a um estado irreparável de degradação, impossível se torna todo o regresso à vida. 1. Curas. 31. Como se há visto,
o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Pela identidade da sua natureza, esse fluido, condensado no perispírito, pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito, encarnado ou desencarnado, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da. Exemplos. Revue Spirit, o Dr. Cardon, agosto de 1863, página 251. Já Mulher. Corsa, maio de 1866, página 134. 295. Curas. Substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade que, quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseje realizar a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. 32. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário, outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder, que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos, ou, até, exclusivamente por ato da vontade. Entre os dois polos extremos dessa faculdade, há infinitos matizes. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo, o fluido, a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. 33. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador, é o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Segundo, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre um encarnado, seja para o curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual. Ou, se o preferirem, humano-espiritual, combinado com o fluido humano. O fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúde espontâneo, porém, as mais das vezes, provocado por um apelo do magnetizador. 34. É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício, mas há de curar instantaneamente, pela imposição das mãos. Essa é mais rara e o seu grau máximo se deve considerar excepcional. No entanto, em épocas diversas e no seio de quase todos os povos, surgiram indivíduos que a possuíam em grau eminente. Nestes últimos tempos, apareceram muitos exemplos notáveis, cuja autenticidade não sofre contestação, uma vez que as curas desse gênero assentam num princípio natural e que o poder de operá-las não constitui privilégio. O que se segue é que elas não se operam fora da natureza e que só são miraculosas na aparência. Aparições. Transfigurações. 35. Para nós, o perispírito, no seu estado normal, é invisível, mas, como é formado de substância etérea, o espírito, em certos casos, pode, por ato da
Sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o... 1. Exemplos. Revue Spirit, fevereiro de 1863, página 64, abril de 1865, página 113. Setembro de 1865, página 264. 2. Casos de curas instantâneas relatados na Revue Spirit, O Príncipe de Oelole. Dezembro de 1866, página 368, de Jacob. Outubro e novembro de 1866, páginas 312 e 345, outubro e novembro de 1867, páginas 306 e 339, Simone, agosto de 1867, página 232, e Qaid Hassan. Outubro de 1867, página 303, Zulkura Gasser, novembro de 1867, página 331. Torna momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições, que não se dão, do mesmo modo que os outros fenômenos, fora das leis da natureza. Nada tem esse de mais extraordinário, do que o do vapor que, quando muito rarefeito, é invisível, mas que se torna visível, quando condensado. Conforme o grau de condensação do fluido perispirítico, a aparição é às vezes vaga e vaporosa, doutras vezes, mais nitidamente definida, doutras. Enfim, com todas as aparências da matéria tangível. Pode, mesmo, chegar, até a tangibilidade real, ao ponto de o observador se enganar com relação à natureza do ser que tem diante de si. São frequentes as aparições vaporosas, forma sob a qual muitos indivíduos, depois de terem morrido, se apresentam às pessoas que lhes são afeiçoadas. As aparições tangíveis são mais raras, se bem haja delas numerosíssimos casos, perfeitamente autenticados. Se o espírito quer dar-se a conhecer, imprime ao seu envoltório todos os sinais exteriores que tinha quando vivo. 36. É de notar-se que as aparições tangíveis só têm da matéria carnal. As aparências não poderiam ter dela as qualidades, em virtude da sua natureza fluídica, não podem ter a coesão da matéria, porque, em realidade, não há nelas carne. Formam-se instantaneamente e instantaneamente desaparecem, ou se evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas. 2. Os seres que se apresentam nessas condições não nascem, nem morrem, como os outros homens. São vistos e deixam de ser vistos, sem que se saiba de onde vêm, como vieram, nem para onde vão. Ninguém os poderia matar, nem prender, nem encarcerar, visto carecerem de corpo carnal. Atingiriam o vácuo os golpes que se lhes desferissem. 1. O Livro dos Médiuns, segunda parte, cap 6ª e 7ª. 2. Nota da editora. As materializações prolongadas, quais as verificadas por William Crookes, não eram, então, conhecidas. Tal o caráter dos agêneres, com os quais se pode confabular, sem suspeitar de que eles o sejam, mas que não demoram longo tempo entre os humanos e não podem tornar-se comensais de uma casa, nem figurar entre os membros de uma família. 1. Ao demais, denotam sempre, em suas atitudes, qualquer coisa de estranho e de insólito que deriva ao mesmo tempo da materialidade e da espiritualidade. Neles, o olhar é simultaneamente vaporoso e brilhante, carece da nitidez do olhar através dos olhos da carne, a linguagem, breve e quase sempre sentenciosa, nada tem do brilho e da volubilidade da linguagem humana. A aproximação deles causa uma sensação singular e indefinível de surpresa, que inspira uma espécie de temor, e quem com eles se põe em contato, embora os tome por indivíduos quais todos os outros, é levado a dizer involuntariamente: ali está uma criatura singular. 37. Sendo o mesmo perispírito, assim nos encarnados, como nos desencarnados, um espírito encarnado, por efeito completamente idêntico,
pode, num momento de liberdade, aparecer em ponto diverso do em que repousa seu corpo, com os traços que lhe são habituais e com todos os sinais de sua identidade. Foi esse fenômeno, do qual se conhecem muitos casos autênticos, que deu lugar à crença nos homens duplos. 3. 1. Nota da editora: segundo a Bíblia, este fato se deu na família de Tobias. Ver o livro de Tobias. 2. Exemplos de aparições vaporosas ou tangíveis e diagêneres. Revue Spirit, janeiro de 1858, página 24, outubro de 1858, página 291, fevereiro de 1859, página 38, março de 1859. Página 80, janeiro de 1859, página 11, novembro de 1859, página 303, agosto de 1859, página 210. Abril de 1860, página 117, maio de 1860, página 150, julho de 1861, página 199, abril de 1866, página 120, O Lavrador Martinho, apresentado a Luís XVIII, detalhes completos, dezembro de 1866. Página 353. 3. Exemplos de aparições de pessoas vivas. Revue Spirit, de dezembro de 1858. Páginas 329 e 331, fevereiro de 1859, página 41, agosto de 1859, página 197, novembro de 1860. Página 356. 38. Um efeito peculiar aos fenômenos dessa espécie consiste em que as aparições vaporosas e, mesmo, tangíveis, não são perceptíveis a toda a gente indistintamente. Os espíritos só se mostram quando o querem e a quem também o querem. Um espírito, pois, poderia aparecer, numa assembleia, a um ou a muitos dos presentes e não ser visto pelos demais. Dá-se isso, porque as percepções desse gênero se efetuam por meio da vista espiritual, e não por intermédio da vista carnal, pois não só aquela não é dada a toda gente, como pode, se for conveniente, ser retirada, pela só vontade do espírito, aquele a quem ele não queira mostrar-se, como pode dá-la, momentaneamente, se entender necessário. A condensação do fluido perispirítico nas aparições, indo mesmo até a tangibilidade, faltam as propriedades da matéria ordinária, se tal não se desse. As aparições seriam perceptíveis pelos olhos do corpo e, então, todas as pessoas presentes as perceberiam. 39. Podendo o espírito operar transformações na contextura do seu envoltório perispirítico e irradiando-se esse envoltório em torno do corpo qual atmosfera fluídica, pode produzir-se na superfície mesma do corpo fenômeno análogo ao das aparições. Pode a imagem real do corpo apagar-se mais ou menos completamente, sob a camada fluídica, e assumir outra aparência, ou, então, vistos através da camada fluídica modificada, os traços primitivos podem tomar outra expressão. Se, saindo do terra a terra, o espírito encarnado se identifica com as coisas do mundo espiritual, pode a expressão de um semblante feio tornar-se bela, radiosa e até devem acolher-se com extrema reserva às narrativas de aparições puramente individuais que, em certos casos, poderiam não passar de efeito de uma imaginação sobreexcitada e, porventura, de uma invenção com fins interesseiros. Convém, pois, levar em conta, muito escrupulosamente, as circunstâncias, a honradez da pessoa, assim como interesse que ela possa ter em abusar da credulidade de indivíduos excessivamente confiantes. Luminosa, se, ao contrário, o espírito é presa de paixões más, um semblante belo pode tomar um aspecto horrendo. Assim se operam as transfigurações, que refletem sempre qualidades e sentimentos predominantes no espírito. O fenômeno resulta, portanto, de uma
Transformação fluídica é uma espécie de aparição perispirítica que se produz sobre o próprio corpo do vivo e, algumas vezes, no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. O que distingue as aparições desse gênero é o serem, geralmente, perceptíveis por todos os assistentes e com os olhos do corpo, precisamente por se basearem na matéria carnal visível, ao passo que, nas aparições puramente fluídicas, não. A matéria tangível. 1. Manifestações físicas. Mediunidade. 40. Os fenômenos das mesas girantes e falantes, da suspensão etérea de corpos pesados, da escrita mediúnica, tão antigos quanto o mundo, porém vulgares hoje, facultam a explicação de alguns outros, análogos e espontâneos, aos quais, pela ignorância da lei que os rege, se atribuía caráter sobrenatural e miraculoso. Tais fenômenos têm por base as propriedades do fluido perispirítico, quer dos encarnados, quer dos espíritos livres. 41. Por meio do seu perispírito é que o espírito atuava sobre o seu corpo vivo, ainda por intermédio desse mesmo fluido é que ele se manifesta. Atuando sobre a matéria inerte, é que produz ruídos, movimentos de mesa e outros objetos, que os levanta, derriba, ou transporta. Nada tende. Surpreendente esse fenômeno, se considerarmos que, entre nós, os mais possantes motores se encontram nos fluidos mais rarefeitos e mesmo imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. 1. Exemplo e teoria da transfiguração. Revue Spirit, março de 1859, página 62. O livro dos médiuns, segunda parte, capítulo 7º. É igualmente com o concurso do seu perispírito que o espírito faz que os médiuns escrevam, falem, desenhem. Já não dispondo de corpo tangível para agir ostensivamente quando quer manifestar-se, ele se serve do corpo do médium, cujos órgãos toma de empréstimo, corpo ao qual faz que atue como se for o seu próprio, mediante o eflúvio fluídico que verte sobre ele. 42. Pelo mesmo processo atua o espírito sobre a mesa, quer para que esta se mova, sem que o seu movimento tenha significação determinada, quer para que dê pancadas inteligentes, indicativas das letras do alfabeto, a fim de formar em palavras e frases, fenômeno esse denominado tipologia. A mesa não passa de um instrumento de que o espírito se utiliza, como se utiliza do lápis para escrever. Para esse efeito, dá-lhe ele uma vitalidade momentânea, por meio do fluido que lhe inocula, porém absolutamente não se identifica com ela. Praticam um ato ridículo as pessoas que, tomadas de emoção ao manifestar-se um ser que lhes é caro, abraçam a mesa, que é exatamente como se abraçassem a bengala de que um amigo se sirva para bater no chão. Mesmo fazem os que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito se achasse metido na madeira, ou como se a madeira se houvesse tornado espírito. Quando comunicações são transmitidas por esse meio, deve-se imaginar que o espírito está, não na mesa, mas ao lado, tal qual estaria se vivo se achasse e como seria visto, se no momento pudesse tornar-se visível. O mesmo ocorre nas comunicações pela escrita, ver-se-ia o espírito ao lado do médium, dirigindo-lhe a mão ou transmitindo-lhe pensamentos por meio de uma corrente fluídica. 43. Quando a mesa se destaca do solo e flutua no espaço sem ponto de apoio, o espírito não a ergue com a força de um braço, que envolve-a e penetra-a de uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravitação, como faz o ar com os balões e papagaios. O fluido que se infiltra na mesa dá-lhe momentaneamente maior leveza específica. Quando fica pregada ao solo, ela se acha numa situação análoga à da campânula pneumática sob a qual se fez o vácuo. Não há aqui mais que simples comparações destinadas a mostrar a analogia dos efeitos e não há semelhança absoluta das causas.
O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 4. Compreende-se, depois do que fica dito, que não há para o espírito maior dificuldade em arrebatar uma pessoa, do que em arrebatar uma mesa, em transportar um objeto de um lugar para outro, ou em atirá-lo seja onde for. Todos esses fenômenos se produzem em virtude da mesma lei. 1. Quando as pancadas são ouvidas na mesa ou algures, não é que o espírito esteja a bater com a mão, ou com qualquer objeto. Ele apenas dirige sobre o ponto donde vem o ruído um jato de fluido e este produz o efeito de um choque elétrico. Tão possível lhe é modificar o ruído, como a qualquer pessoa modificar os sons produzidos pelo ar. 2. 1. Tal o princípio dos fenômenos de trazimento, fenômeno este muito real, mas que não convém se admita, senão com extrema reserva, porquanto é um dos que mais se prestam à imitação e à trapaçaria. Devem tomar-se em séria consideração a honradez irrecusável da pessoa que os obtém, seu absoluto desinteresse, material e moral, e o concurso das circunstâncias acessórias. Importa, sobretudo, desconfiar da produção de tais efeitos, quando eles se deem com excessiva facilidade e ter por suspeitos os que se renovem com extrema frequência e, por assim dizer, à vontade. Os prestidigitadores fazem coisas mais extraordinárias. Não menos positivo é o fato do erguimento de uma pessoa, mas tem que ser muito mais raro, porque é mais difícil de ser imitado. É sabido que o Sr. Home se elevou mais de uma vez até ao teto, dando assim volta à sala. Dizem que esse Cupertino possuía a mesma faculdade, não sendo o fato mais miraculoso com este do que com aquele. 2. Casos de manifestações materiais e de perturbações operadas pelos espíritos. Revue Spirit, a moça dos panoramas. 44. Fenômeno muito frequente na mediunidade é a aptidão de certos médiuns para escrever em língua que lhes é estranha, a explanar, oralmente ou por escrito, assuntos que lhes estão fora do alcance da instrução recebida. Não é raro o caso de alguns que escrevem correntemente sem nunca terem aprendido a escrever, e de outros que compõem poesias, sem jamais na vida terem sabido fazer um verso, e de outros que desenham, pintam, esculpem, compõem música, tocam um instrumento, sem conhecerem desenho, pintura, escultura, ou a arte musical. Ocorre frequentemente o fato de um médium escrevente reproduzir com perfeição a grafia e a assinatura que os espíritos, que por ele se comunicam, tinham quando vivos, se bem não as haja ele conhecido. Nada, porém, apresenta esse fenômeno de mais maravilhoso, do que o de se fazer que uma criança escreva, guiando-se-lhe a mão, pode-se, dessa maneira, conseguir que ela execute tudo o que se queira. Pode-se fazer que qualquer pessoa escreva num idioma que ela ignore, ditando-se-lhe as palavras, letra por letra. Compreende-se que o mesmo se possa dar com a mediunidade, desde que se atente na maneira por que os espíritos se comunicam com os médiuns que, para eles, mais não são do que instrumentos passivos. Se, porém, o médium tem um mecanismo, se venceu as dificuldades práticas, se lhe são familiares as expressões, se, finalmente, possui no cérebro os elementos daquilo que o espírito quer fazê-lo executar, ele se acha na posição do homem que sabe ler. Janeiro de 1858, página 13, Senhorita Clairon. Fevereiro de 1858, página 44, Espírito Batedor de Bergsaber, narração completa, maio, junho e julho de 1858, páginas 125, 153 e 184. Dibberusdor, agosto de 1858, página 219, Padeiro de Dieppe, março de 1860, página 77. Mercador de S. Petersburgo, abril de 1860, página 115, Rua das Nogueiras, agosto de 1860. Página 235, Espírito Batedor do Albi, janeiro de 1861,
página 23 e flagelo do século XVI. Janeiro de 1864, página 32, Poitiers, maio de 1864, página 156 e maio de 1865, página 134, Girman. Maria, junho de 1864, página 185, Marsella, abril de 1865, página 121 e Fives, agosto de 1865. Página 225, Os Ratos de Equim, fevereiro de 1866, página 55. Escrever correntemente, o trabalho se torna mais fácil e mais rápido ao espírito. Já não resta senão transmitir seus pensamentos ao intérprete, para que este os reproduza pelos meios de que dispõe. A aptidão de um médium para coisas que lhe são estranhas também tem frequentemente suas raízes nos conhecimentos que ele possuiu noutra existência e dos quais seu espírito conservou a intuição. Se, por exemplo, ele foi poeta ou músico, mais facilidade encontrará para assimilar o pensamento poético ou musical que um espírito queira fazê-lo expressar. A língua que ele hoje ignora pode ter-lhe sido familiar noutra existência, donde maior aptidão sua para escrever mediunicamente nessa língua. 1. Obsessões e possessões. 45. Pululam em torno da terra os maus espíritos em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade. 1. Aptidão, que algumas pessoas denotam para línguas que elas manejam, sem, por assim dizer, as haver aprendido, não tem como origem senão a lembrança intuitiva do que souberam noutra existência. O caso do poeta Mary, relatado na Revue Spirit de novembro de 1864, página 328, é uma prova do que dizemos. É evidente que, se na sua mocidade, Mary fora médium, teria escrito em latim tão facilmente como em francês e toda a gente houvera visto nesse fato um prodígio. A audiente psicográfica traduz-se pela obstinação de um espírito em querer manifestar-se, com exclusão de qualquer outro. 46. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau, a uma causa física, opõe-se uma força física, a uma causa moral preciso. Se contrapõe a uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortificase o corpo, para garanti-la contra a obsessão, tem-se que fortalecer a alma. Donde, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar por se melhorar a si próprio, o que as mais das vezes basta para livrá-lo do obsessor, sem o socorro de terceiros. Necessário se torna este socorro, quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesse caso o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor, em precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É daquele fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro igualmente mau, por meio de ação idêntica a
Do médium curador, nos casos de enfermidade, preciso se faz expelir um fluido mal com o auxílio de um fluido melhor. Nem sempre, porém, basta esta ação mecânica, cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso se possua o direito de falar com autoridade, que, entretanto, falece a quem não tenha superioridade moral. Quanto maior esta for, tanto maior também será aquela. Mas, ainda não é tudo, para assegurar a libertação da vítima. Indispensável se torna que o espírito perverso seja levado a renunciar aos seus maus desígnios, que se faça que o arrependimento desponte nele, assim como o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas, em evocações particularmente feitas com o objetivo de dar-lhe educação moral. Pode-se então ter a grata satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. O trabalho se torna mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, para ele concorre com a vontade e a prece. Outro tanto não sucede quando, seduzido pelo espírito que o domina, se ilude com relação às qualidades deste último e se compraz no erro a que é conduzido, porque, então, longe de a secundar, o obsidiado repele toda assistência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde sempre, do que a mais violenta subjugação. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. 47. Na obsessão, o espírito atua exteriormente, com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este afinal enlaçado por uma comuteia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado, toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. A possessão, conseguintemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Capitão Xi, número 18. De posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como se seu próprio fora, fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com seus braços, conforme o faria se estivesse vivo. Não é como na mediunidade falante, em que o espírito encarnado fala, transmitindo o pensamento de um desencarnado. No caso da possessão é mesmo o último que fala e obra, quem o haja conhecido em vida, reconhece-lhe a linguagem, a voz, os gestos e até a expressão da fisionomia. 48. Na obsessão há sempre um espírito malfeitor. Na possessão pode tratar-se de um espírito bom que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo de um encarnado, que voluntariamente lhe empresta, como emprestaria seu fato a outro encarnado. Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo, durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este último ao lado do seu substituto para ouvi-lo. Quando é mau espírito possessor, as coisas se passam de outro modo. Ele não toma moderadamente o corpo do encarnado, arrebata-o, se este não possui bastante força moral para lhe resistir. Fala-o por maldade para com este, quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar exterminá-lo, já por estrangulação, já atirando-o ao fogo ou a outros lugares perigosos. Servindo-se dos órgãos e dos membros do infeliz paciente, blasfema, injúria e maltrata os que o cercam, entrega-se a excentricidades e a atos que apresentam todos os caracteres da loucura furiosa. São numerosos os fatos deste gênero, em diferentes graus de intensidade,
e não derivam de outra causa muitos casos de loucura. A miúde, há também desordens patológicas, que são meras consequências e contra as quais nada adiantam os tratamentos médicos, enquanto subsiste a causa originária, dando a conhecer essa fonte donde provém uma parte das misérias humanas. O Espiritismo indica o remédio a ser aplicado, atuar sobre o autor do mal que, sendo um ser inteligente, deve ser tratado por meio da inteligência. 1. Casos de cura de obsessões e de possessões. Revue Spirit, dezembro de 1863. Página 373, janeiro de 1864, página 11, junho de 1864, página 168, janeiro de 1865, página 5, junho. 49. São as mais das vezes individuais a obsessão e a possessão, mas não raros são epidêmicas. Quando sobre uma localidade se lança uma revoada de maus espíritos, é como se uma tropa de inimigos a invadisse. Pode, então, ser muito considerável o número dos indivíduos atacados. 1. De 1865, página 172, fevereiro de 1868, página 38, junho de 1867, página 174. Foi exatamente desse gênero a epidemia que, faz alguns anos, atacou a aldeia de Morzine na Saboia. Veja-se o relato completo dessa epidemia na Revue Spirit de dezembro de 1862, página 353 de janeiro, fevereiro, abril e maio de 1863, páginas 1, 33, 101 e 133.